Olá pessoal, vamos para mais um vídeo sobre a regra do voleibol. Estamos no capítulo 6 falando do líbero. Hoje vamos falar trocas com o líbero, um tema muito importante. Então bem-vindos fãs do vôlei, de árbitros a jogadores, de técnicos a torcedores. Sou Anderson Caçador, sócio do canal Caçador do Vôlei, e não saia daí que o vídeo já vai começar. Antes de iniciarmos, pedir aquela sua ajuda para dar o seu like, se inscrever no canal se ainda não fez e compartilhe os vídeos com seus amigos. Vocês podem também ajudar o canal no Valeu e em cada vídeo uma contribuição, se vocês acharem que eu mereço. E também no Seja Membro. Clicando lá, vão aparecer 3 opções que vocês podem contribuir para ajudar o canal Caçador do Vôlei crescer. Eu conto com seu apoio. Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Como eu já falei, estamos no capítulo 6 do jogador líbero e hoje vamos ver trocas com o líbero. A regra traz esse texto enorme que eu não vou ficar lendo para vocês, para não ficar chato, e eu vou explicar através do vídeo diretamente para vocês. Aqui fala que as trocas com o líbero, elas não são substituições, tá? Substituições são só 6, que nós já vimos isso. Então, portanto, elas são ilimitadas. Mas deve haver um rally completo, ou seja, marcação de um ponto entre essas trocas. Exceto no caso de penalidade que faça com que o líbero vá para a posição 4, onde ele não pode jogar, aí vai poder fazer essa troca diretamente. Ou quando o líbero que está jogando em quadra, que é chamado líbero atuante, ele se machuca, interrompendo aquele rally e ele não consegue continuar, aí pode haver sim uma troca com o líbero nessa situação. O segundo ponto do líbero fala o seguinte: jogador regular, aquele que está em quadra, não sendo líbero, pode trocar ou ser trocado por um dos líberos. E depois nós vamos falar do número de líberos. O líbero atuante somente pode ser trocado por um jogador regular para aquela posição ou com o segundo líbero. A informação que traz aqui, importante, que aquele líbero que está em quadra é chamado de líbero atuante e ele vai fazer a troca com aquele jogador correspondente. O terceiro ponto da regra fala que no início de cada set o líbero não pode entrar diretamente para a quadra. O segundo árbitro tem que fazer essa conferência inicial e depois sim autorizar que esse líbero entre. Alguns líberos apressados já fazem a troca com esse jogador de meio do fundo antes da conferência. E se fizer isso, o árbitro simplesmente pede: não, volta o jogador de meio para a posição, confere todo mundo, aí depois disso ele faz o sinal respectivo para que o líbero possa entrar em quadra. O quarto ponto da regra de trocas com o líbero fala o seguinte: outras trocas com o líbero somente poderão ser efetuadas a partir do momento em que a bola esteja fora de jogo, até o apito do primeiro árbitro autorizando o saque. Ou seja, depois que o árbitro apitou autorizando o saque e durante o rally, não pode haver troca com os líberos. O quinto ponto explica o que deve se fazer quando há essa troca tardia do líbero. Uma troca efetuada após a autorização do saque, mas antes do golpe do sacador, não deve ser recusada, desde que aconteça. Entretanto, ao final do rally, o capitão em quadra deve ser informado que esse procedimento não é permitido e, no caso de reincidência, a equipe poderá ser sancionada com retardamento. Então a regra está explicando: se tiver uma troca do líbero depois do apito do árbitro, mas antes da execução do saque, a primeira que acontecer dessa equipe na partida deixa rolar, mas ao final do rally tem que chamar o capitão e falar: ó, isso não pode acontecer mais, se acontecer vai ter que paralisar, fazer a troca corretamente e aplicar uma sanção de retardamento. E vamos ver isso no vídeo a seguir. Então vamos ver a autorização do saque, foi destacada ali o árbitro, a troca com o líbero depois da autorização, mas antes do saque, tem o saque e o árbitro, assim que termina o rally, ele vai chamar a capitã da equipe e vai falar com ela: teve uma troca tardia, na próxima eu não vou deixar, e vai ter que aplicar a sanção correta. Perfeita a condução do primeiro árbitro. O sexto ponto fala exatamente isso, a explicação: trocas tardias subsequentes devem resultar na interrupção imediata da jogada e sanção por retardamento. A equipe que efetuará o próximo saque será determinada pelo nível de sanção de retardamento. Ou seja, aconteceu a primeira vez na partida, faz igual o árbitro fez ali, deixa acontecer, no final chama o capitão e explica. As subsequentes trocas tardias vão ser sancionadas por retardamento. E vai depender, se for a primeira advertência por retardamento, a equipe vai receber somente cartão amarelo. Agora, se for
as subsequentes vai ter cartão vermelho e essa equipe vai perder o saque. O sétimo ponto dessa regra fala o seguinte: o líbero e o seu jogador regular que efetuar troca somente poderão entrar ou deixar a quadra através da zona de troca de líbero. E para vocês que não lembram mais, eu vou recordar para vocês no desenho onde é a zona de troca do líbero. Então nesse layout fica claríssimo para a gente ver. Olha, esses 6 metros da linha lateral próximo ao banco de reserva vai ser a zona de troca de líbero da equipe A e da equipe B. E só para complementar, a lateral da linha de ataque próximo aos bancos vai ser a zona de substituição. O nono ponto da regra fala que as trocas do líbero devem ser registradas no formulário de controle de líbero, caso este seja utilizado, ou na súmula eletrônica. E por que está falando caso seja utilizado? Porque nem sempre é utilizado. E aí vocês sabem, a maioria dos jogos tem 2 árbitros e um apontador com súmula manuscrita. Nesse caso não tem controle de líbero. Se fosse súmula eletrônica poderia ter. Ou quando é súmula manuscrita tem um apontador e o apontador assistente que faz esse controle de líbero. E a última regra de troca de líbero fala o seguinte: uma troca ilegal do líbero pode envolver, dentre outras, a ausência de um rally completo entre as trocas. Então vou dar um exemplo: fez a troca com o líbero e o técnico pede um tempo. Na volta do tempo troca o líbero de novo. Não pode fazer isso porque não teve um rally completo. E o segundo caso fala que o líbero efetuar a troca com um jogador regular que não seja aquele envolvido na troca legal anterior ou com o segundo líbero. Isso acontece quando o jogador de meio vai para o saque, ele é trocado por um outro sacador e entra o líbero no lugar desse jogador. Mas quando volta na rede, ao invés de voltar o sacador, volta direto o jogador de meio. Isso aí vai dar um problema danado e é uma troca ilegal. Aí vem 3 instruções agora que falam o seguinte: a troca ilegal do líbero receberá o mesmo tratamento e consequências de uma substituição ilegal. Ou seja, correção daquele erro e ponto para a equipe adversária. O segundo ponto fala: se a troca ilegal é identificada antes do início do próximo rally, os árbitros têm de, por dever, corrigi-la e logo após sancionar a equipe por retardamento. Ou seja, se descobrir antes de que o rally se inicia, faz a troca e aplica o retardamento. E o terceiro ponto fala que se a troca ilegal é identificada após o golpe de saque, as consequências são as mesmas de uma substituição ilegal, que eu já citei quais são. Pessoal, esse era o conteúdo que eu queria trazer sobre líbero hoje, trocas com o líbero, e eu tenho certeza que agora vocês estão craques nesse assunto. E vocês só ficam por dentro disso tudo aqui no canal Caçador do Vôlei. Agora vamos para o quadro Homenagem do Dia. E a homenageada de hoje é a querida Arlene Xavier. Vou falar alguns títulos da Arlene. Foi bicampeã do Grand Prix em 2004 e 2006, onde foi em 2006 a melhor líbero da competição. Foi campeã da Copa Pan-Americana em 2006 e também foi a melhor líbero da competição. Foi campeã sul-americana em 2003 e foi vice-campeã da Copa do Mundo em 2003, onde também foi a melhor líbero da competição. Mas a Arlene não começou a carreira como líbero, ela era jogadora de meio, onde também recebeu vários prêmios e foi campeã em várias equipes que participou. A Arlene é uma jogadora excepcional, jogou até os 49 anos. Além de ser uma jogadora de alto nível de meio, de líbero, a Arlene é um ser humano muito especial, não somente uma grande jogadora. Ela tinha admiração por todos, pelos atletas, pelos árbitros e também pelos torcedores, pelo respeito que ela tratava a todos. E uma ex-atleta que eu estava querendo muito homenagear aqui no canal. Então, Arlene, receba essa singela homenagem do Caçador do Vôlei por tudo que você representa, como atleta e também como ser humano. Muito obrigado. Pessoal, vamos ficando por aqui. Nos encontramos na próxima semana para a última parte sobre o líbero. Um grande abraço a todos e até lá. E também no Seja Membro. E também no Seja Membro. E também no Seja Membro.